Quando a gente observa as empresas de mais sucesso no mundo, a gente vê que ali, naquela empresa, tem times de alto desempenho, times de alta performance. Mas quais serão as características de um time dessa natureza? O que tem de diferente de um time de alta performance em relação a outros times? E aqui eu gostaria de ir bem direto ao ponto. A principal característica, no meu ponto de vista, de um time de alta performance chama-se confiança. Um time de alta performance tem um alto grau de confiança entre as pessoas. Quando a gente fala confiança, é o fato das pessoas ali do time poderem contar uns com os outros para fazer o trabalho, para entregar o que eles precisam entregar ali no dia a dia, para fazer um trabalho de alta qualidade, dentro do prazo, de forma a satisfazer os seus clientes, contar um com os outros. Tem uma pesquisa muito interessante feita pelo Google, onde os líderes do Google entrevistaram mais de 200 colaboradores da empresa e eles fizeram uma pergunta. A pergunta foi, olha, o que torna um time do Google eficaz? Foi muito interessante essa pesquisa, porque eles concluíram que o que interessa para o alto desempenho de um time não é exatamente quem está no time, não é montar o time com a pessoa A, B ou C. O que interessa, no fundo, é a forma como as pessoas interagem entre si, como as pessoas se organizam no seu trabalho, como as pessoas do time medem a sua contribuição para o negócio, como é que elas medem, como é que elas garantem que elas estão gerando valor para os seus clientes, o grau de autonomia que elas têm para fazer o seu trabalho. São características que diferenciam as equipes de alta performance das demais. E quando a gente vai mais a fundo nas características desses times, a gente observa alguns pontos bem interessantes que eu gostaria de trazer para você aqui. Primeira coisa, um time desse, ele tem clareza das suas metas, das suas funções, dos seus papéis, clareza dos planos de execução. Quando a gente observa, por exemplo, OKR, e temos aí um episódio no nosso podcast que fala de OKR, a gente fala de times que têm um alto grau de empoderamento, de autonomia. São times que não recebem dos seus líderes soluções prontas para serem implementadas. Eles recebem um contexto, um problema de negócio, uma oportunidade para ser aproveitada. São times que têm uma liderança que lidera pelo contexto. Aliás, uma das empresas que eu mais admiro, o modelo de gestão, é a Netflix. A Netflix tem um princípio de gestão lá na empresa que diz o seguinte, olha, lidere com o contexto, não com controle. Quando você fornece o contexto para a equipe e dá autonomia para eles descobrirem a melhor forma de resolver aquele problema, geralmente a gente fica surpreendido positivamente com os resultados. Então, clareza de metas. Uma outra característica de um time dessa natureza é o fato deles saberem qual é o propósito do seu trabalho. Eles estão trabalhando ali em algo que é importante pessoalmente para cada uma das pessoas. Eles não estão ali cumprindo tabela ou entregando uma lista de tarefas uma atrás da outra. Eles têm clareza e consciência de que aquele trabalho que eles estão fazendo vai gerar valor para algum cliente, para alguém ali no final. Uma outra característica de um time de alta performance são os acordos claros que existem entre os membros do time. Uma das maiores causas de conflitos que a gente enxerga nas empresas, isso eu enxergo isso todo dia, em cada visita que eu faço numa empresa, isso fica bastante claro, é a falta de acordo claro. As pessoas estão ali entrando em conflitos, muitas vezes, porque não foram capazes de sentar e gerar um diálogo para entender as necessidades uns dos outros, para entender qual é o real problema e chegar numa solução comum, uma solução que seja ganha-ganha, onde ambos os lados saem ganhando, né? Então, um time dessa natureza, ele tem claramente os acordos, inclusive os acordos sobre como a gente vai lidar no momento de conflito. Eles já definem isso antes. Quais são as regras do jogo? Quais são os nossos valores, além dos valores da empresa? Mas e aqui no nosso time? Quais são os valores que a gente vai definir aqui? O que vale? Valor é sobre o que vale. O que vale aqui no nosso time, entre nós, e o que não vale? Quais comportamentos a gente vai aceitar, a gente vai fomentar aqui no nosso time? E quais comportamentos a gente quer desencorajar? E isso é uma característica muito forte quando a gente fala de uma equipe de alto desempenho. Agora, a principal característica chama-se segurança psicológica. Esse é um termo que está cada vez mais presente nas empresas hoje em dia. Segurança psicológica é quando eu acredito e eu sei que eu não vou ser punido se eu cometer algum erro na minha empresa. Olha só que forte isso, né? É muito comum a gente encontrar
nas empresas uma cultura de punição ao erro. Então, os times estão ali sendo quase que vigiados, e se algum erro acontecer, a primeira coisa que se faz é buscar culpados, né? Apontar os dedos e buscar aí quem é o responsável por aquele problema. Num time de alta performance, é o contrário. Existe um ambiente seguro para falhas. As pessoas, claro, ninguém quer cometer falhas aqui para quebrar a empresa, mas alguns riscos devem ser tomados justamente para fomentar a inovação. Não existe inovação, não existe alto desempenho sem aprender com erros. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é um ambiente que eu crio na companhia, que eu crio no meu time, aonde as pessoas podem, primeiro, ser elas mesmas e elas estão seguras para cometer algum erro, porque sabe que não vão ser punidas por isso. Você que está ouvindo aqui provavelmente já passou por alguma situação na qual você estava ali numa reunião, no trabalho com seus colegas ou com seus líderes e por algum motivo você preferiu não falar, não colocar sua opinião, porque talvez você ficou aí com receio de parecer desatento ou parecer uma pessoa que não tem informação. Isso é comum a gente encontrar. Eu mesmo já cometi essa reação muitas vezes. É uma autoproteção que muitos de nós comete no ambiente de trabalho, porque a gente não quer parecer ruim, eu não quero parecer que não sabe, eu não quero parecer que não tem a solução. E muitas vezes a gente não se coloca, porque talvez ali não tenha um ambiente seguro para as perguntas serem colocadas e para as divergências acontecerem e serem endereçadas. Por outro lado, quanto mais seguros os membros do time estão uns com os outros, é muito mais provável que haja um ambiente para admitir erros, para admitir falhas. Isso cria conexão entre as pessoas. Isso gera um ambiente, de fato, de transparência, de parceria e, como consequência, de mais performance nas entregas. E é comprovado com diversas pesquisas que os indivíduos que trabalham em times que têm uma maior segurança psicológica, eles têm menos probabilidade de sair da empresa. Olha só, a gente está falando aqui de retenção de talentos. E retenção de talentos para o negócio é receita na veia. É comprovado que empresas que conseguem reter os seus principais talentos têm um resultado, inclusive financeiro, melhor. Então, quando há essa segurança psicológica no ambiente de trabalho, a gente fica mais aberto, fica mais resiliente para enfrentar os problemas, fica mais motivado, com um grau de persistência maior para atingir os nossos objetivos. Até o nosso humor aumenta, né? A busca por soluções, o pensamento divergente, que é uma característica fundamental para gerar criatividade, para inovar. Olha só quantos benefícios a gente tem se a gente consegue trabalhar essa questão dentro de um time. Poder ser vulnerável na frente dos colegas. Isso é muito importante. E como que eu posso saber se no meu time, na minha empresa, existe ou não segurança psicológica? Olha, você pode perguntar para as pessoas, simples assim. Fazer uma pesquisa interna. Uma pergunta muito interessante seria: você está confiante de que não receberá retaliação ou crítica se admitir um erro ou cometer um erro? Faz essa pergunta para o seu time, para os seus colegas, para você entender se existe mesmo esse ambiente ou não. E aí, como é que eu faço então, né? Dado que eu estou percebendo que o nível de segurança psicológica não está tão alto, como é que eu faço para aumentar isso? O caminho é observar o meu próprio comportamento diante de um conflito, por exemplo. Será que diante de um conflito eu sou mais colaborador, no sentido literal da palavra, de colaborar com a pessoa que está em conflito comigo, para chegar em algo maior que nós dois? Será que eu estou enxergando o conflito como uma batalha? Eu tenho ali adversários? Ou será que eu estou indo para uma linha de buscar um ganha-ganha? Né? Então, a pergunta que vem nesse caso é, puxa, como é que eu posso chegar a um resultado desejável para ambos? Um outro caminho é a gente buscar uma forma diferente de se comunicar na empresa. E aí vem o tema da comunicação não violenta. Aliás, um dos próximos episódios vai ser sobre a CNV, né, a comunicação não violenta, que é um estudo fantástico que foi criado, que traz uma abordagem totalmente diferente para se comunicar, seja com a família, seja com os colegas de trabalho, ou seja, uma forma mais humana de comunicação, entendendo qual é a necessidade que está por trás da pessoa, compartilhando com ela as suas próprias necessidades, as suas próprias emoções, os sentimentos, e aí chegando em algo maior, que muitas vezes é a solução de um problema complexo que no conflito não estava tendo nenhuma solução. Uma outra coisa é a gente trocar a culpa por curiosidade, né? Então, ao invés de culpar, criticar,
que são coisas que só ajudam a esquentar ou a escalar o conflito, né? Que geralmente isso coloca as pessoas na defensiva, né? E gera muito desengajamento das pessoas. Por que não a gente então ter um olhar de curiosidade? Ou seja, puxa, por que será que a gente está tendo um conflito aqui? E é muito comum a gente encontrar em empresas essa liderança pelo conflito, né? Líderes ali que preferem gerar uma competição interna ou fomentar conflitos. E isso muitas vezes é insustentável no longo prazo. Uma das ferramentas mais incríveis que eu uso muito com os meus clientes é o coaching. Quando a gente fala de coaching, né, que é uma disciplina riquíssima, ele traz ali uma série de perguntas poderosas para gerar reflexão nas pessoas. Muitas vezes, diante de problemas complexos, como trabalhar engajamento das equipes, como desenvolver um produto inovador, né? Muitas vezes esses são desafios que não têm respostas prontas e é natural que gere conflito. Então, eu trabalhando com perguntas abertas para gerar reflexão, coletar diversos pontos de vista, isso vai ajudar muito a aumentar a segurança psicológica do meu time. Então, quando você trabalha para criar esse senso de segurança psicológica no seu time, você tem como consequência níveis mais altos de engajamento, de motivação. Isso vai ajudar o seu time a enfrentar os problemas difíceis do dia a dia, vai ajudar o seu time a ter mais oportunidades de aprendizado, aumentar a conexão entre as pessoas, se desenvolver e, como consequência, ter um melhor desempenho para gerar mais valor para o negócio, para os clientes e para os próprios colaboradores.